O ser humano, o homem, lá no Velho Testamento, ele usava a força própria para cumprir os mandamentos. E assim era justificado. Na era da graça que nós estamos, essa força própria foi tirada. Até porque ela deixava o ser humano, ele usava o pecado para cumprir os mandamentos, para a sociedade não piorar, apenas isso. É assim que funcionava, para não ficar pior do que estava. Então Deus criou um sistema de lei onde dependia da força do homem, mas era falho. Era falho, porque não mudava o coração do ser humano. Então Deus criou o sistema da graça, aonde o homem não usa a força própria dele para cumprir os mandamentos ou ser abençoado por Deus, mas unicamente a fé no que Cristo fez. Essa é a graça. Mas mesmo assim o cristão continua pegando o caminho errado, fazendo voto com Deus. Ó Deus, se o Senhor me der tal coisa, eu vou fazer tal coisa. Se o Senhor curar meu filho, minha filha, minha esposa, eu vou fazer isso, aquilo, outro. Não existe isso. Ah, mas eu fiz e foi curado. Não foi Deus, foi o capeta ou aconteceu. Coincidência, mas não foi Deus. Deus não faz essas coisas. Deus trabalha na fé, não no estoicismo. Deus não troca moeda. Amém? Ele trabalha na fé. A confiança no amor de Cristo, na expressão de Cristo pela humanidade, que é a morte na cruz. Então, quando o ser humano acredita em Cristo, ele é perdoado. E a graça ela funciona primeiramente perdoando o ser humano, depois mudando, aperfeiçoando o ser humano pela fé em Cristo, pela confiança em Cristo. Pela fé você tem acesso ao sistema de comunhão com Deus. É como o crente que jejua por troca de moeda, nunca será abençoado. Mas aquele que jejua entendendo a graça, esse será abençoado. Como quando eu leio a Bíblia pelas minhas obras, usa minha força própria para tentar entender a Bíblia, nunca vou entender de maneira profunda, nunca vou ter um rema de Deus. Mas se eu abro a Bíblia pela fé, ainda que eu seja um professor de letras ou de línguas, hebraica e grega, mas eu creio que só Deus é o guardião da palavra, o Espírito Santo, Jesus Cristo é o guardião. Só Ele pode revelar a palavra ao meu coração. Então eu leio ela. O Espírito de vida de Romanos 8, verso 2 entra em ação. Eu uso a fé, crendo que só Deus vai me guiar. E isso sim é tremendo, poderoso. Então essa é a diferença entre o estoicismo ou a força própria e a graça, tá bom? Pense nisso. O que você usa para cumprir os mandamentos de Deus? A autossuficiência, que é um pecado? Ou você usa a fé em Cristo, que vai gerar em você uma vontade, um desejo, que vai mudar o teu coração, mudar a tua intenção, mudar a tua vida, vai te transformar, unicamente pela confiança em Cristo. Qual força você usa para cumprir os mandamentos? A lei do pecado ou a lei do espírito de vida? Qual força você usa? Pense nisso.